Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento, Café e Palavra. Nesta manhã eu quero meditar com você em Marcos capítulo 11, versículo 12, que nos diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Veja bem que essa palavra, às vezes ela pode parecer a princípio para você um pouco meia confusa, quando o texto diz que não era tempo de frutos, né? Daquela videira, ou seja, daquela figueira produzir frutos. Nós precisamos entender o contexto, né, por trás desse texto aqui, desse fato ocorrido entre Jesus e a figueira e também os discípulos. Nós podemos tirar algumas explicações ou algumas interpretações, né? Cada um pode estar interpretando, mas eu quero me ater hoje apenas em um detalhe. Para sua melhor compreensão, esse tipo de figueira, né, que elas cresciam, então elas costumeiramente, antes de dar os frutos, de chegar a época dos frutos, elas davam alguns brotinhos esse que também serviam de alimento. Por isso, se você olhar aqui com mais atenção, né, Jesus ele vai se aproximar dela para ver se nela porventura acharia alguma coisa. Por exemplo, ele sabia que não era o tempo de figo, mas ele foi procurar aquilo que antecedia os frutos, que era os brotinhos, que também servia de alimento para as pessoas. E quando Jesus não encontra nela o fruto, pois não era tempo, o figo, pois não era tempo, e também não encontrou os brotos que indicaria que ela daria frutos, ele a amaldiçoa. Por quê? Porque ela não tem nem fruto e nenhuma indicação de que ela produziria frutos. Trazendo essa palavra e aplicando ela na nossa vida, veja bem, eu vou usar aqui a palavra tempo, sabendo, pois não havia tempo de dar figos, né? A figueira não era o tempo dela dar figo. Muitas pessoas eles justificam por não fazer ou trabalhar ou atender o chamado de Jesus com esta palavra: ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo de eu pregar, ainda não é o tempo de eu me converter, ainda não é o tempo de eu iniciar uma caminhada com Jesus. Alguns se justificam com esta palavra, né? Não é tempo ainda. Mas cadê os brotos? Cadê os brotinhos? Porque Jesus ele procura em mim, em você, algo que o agrade, algo que corresponda ao investimento alto que ele fez na minha vida e na sua vida. Nós somos como árvores que devem dar fruto. O próprio Jesus ele vai dizer: toda vara que estando em mim não produz fruto, o Pai arranca ela e lança fora. É o que Jesus está trazendo aqui. Uma figueira que não era o tempo de dar figo, mas ela tinha obrigação de ter brotos, que geraria alimento.
Talvez você entenda, eu ainda não sei pregar, eu ainda não sei fazer isso, fazer aquilo para o Senhor. Mas cadê os brotos? Cadê o início? Cadê a indicação na sua vida de que os frutos vão chegar na tua vida? Nós precisamos nos despertar, porque é tempo de gerarmos frutos, é tempo de nós gerarmos vida. O Senhor está procurando na minha vida os frutos, Ele está procurando na sua vida os frutos, o que nós temos apresentado para Ele. Ainda não é o tempo, mas talvez se você se justifica dizendo que não é tempo, mas já é tempo de você ter frutos, já é tempo de você ter alguma coisa, algum fruto para apresentar ao Senhor. Jesus, quando ele está falando com a mulher samaritana em João capítulo 4, e os discípulos chegam com a comida, vai oferecer para ele comida, ele vai dizer, uma comida eu tenho que me sacia, que é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele se alimentava desta missão de fazer a vontade do Pai. Ou seja, para mim entender, a minha vida tem que alimentar, tem que agradar o Pai, satisfazer a vontade do Pai. Então, nós estamos fechando mais um ciclo hoje. E eu deixo para você nesta manhã essa meditação. Qual os frutos ou indicação que você vai gerar frutos, que você tem hoje para apresentar ao Senhor. Amanhã é domingo. Esteja cultuando o Senhor. Procura uma igreja mais próxima da sua casa e vai ali gerar frutos para o teu Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu profetizo um final de semana excepcional na tua vida. Desfrute das bênçãos de Deus para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério, em nome de Jesus.